Olá, alunos! Eu sou a Priscila, vou trabalhar com vocês hoje a segunda aula de Introdução à Segurança e Higiene do Trabalho. Hoje, basicamente, nós vamos entender a diferença de perigo e risco, entender um pouco mais sobre os requisitos legais, quando a gente fala quais são os órgãos que cobram esses requisitos legais, e também nós vamos entender um pouco o que seria um comunicado de acidente. Basicamente, é o que nós vamos tratar na aula de hoje. Primeiramente, a gente tem que entender, antes de falar em relação aos requisitos legais, a gente tem que entender, conforme eu citei na aula anterior, o que seriam essas medidas de controle. Ora, será que as empresas inserem as medidas de controle apenas porque é um valor da empresa ou apenas para melhorar a autoestima do funcionário? Para que as empresas inserem as medidas de controle? Como eu citei, uma empresa ela tem requisitos legais. Quando eu falo de requisitos legais, são leis, determinações que ela precisa cumprir. Ora, e também tem a questão de não promover dano à mão de obra da empresa, uma vez que a mão de obra é um valor da empresa, um valor produtivo da empresa. Basicamente, quem são os órgãos que gerenciam isso, que coordenam, que fiscalizam? Muito se fala assim, o Ministério do Trabalho foi a determinada empresa. Mas o que o Ministério do Trabalho foi lá na empresa fiscalizar? Então, para quem trabalha com segurança, para quem quer entender um pouco, introduzir em relação à segurança do trabalho, tem que entender que existe uma escala. Ora, quando a gente fala de um órgão de gestão em relação à segurança do trabalho, em relação à higiene do trabalho, em relação às normas regulamentadoras, esse órgão de gestão é o MTE, é o Ministério do Trabalho e Emprego. Esse órgão é que gerencia várias equipes em relação à segurança do trabalho. Então, eu tenho o Ministério do Trabalho e Emprego como o órgão maior. Abaixo dele, eu tenho a Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, a gente chama de SST. O que a Secretaria faz? A Secretaria é quem coordena a segurança do trabalho propriamente dita. Mas que segurança é essa? Ora, quando eu quero formular uma ANR, quando eu quero solicitar uma alteração de uma norma regulamentadora, quando eu quero propor alguma melhoria em relação às normas, eu vou me dirigir à Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, que é um órgão gerenciado pelo Ministério do Trabalho. Então, eu tenho toda uma hierarquia. Abaixo da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, eu também tenho as delegacias regionais do trabalho. Esse sim é um órgão de fiscalização. Quando eu falo que alguém foi fiscalizar a empresa, estou falando que um delegado regional do trabalho foi até a empresa fiscalizar em relação aos quesitos, aos requisitos legais, se aquela empresa está realmente cumprindo as determinações por lei. Então, é bem diferente o cenário. Na primeira aula a gente viu justamente isso, que a gente tinha um homem primitivo, tinha a Revolução Industrial, e hoje eu tenho não só profissionais que atuam diretamente com segurança, sejam técnicos de segurança, engenheiros de segurança, médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho. Eu tenho vários profissionais, mas eu também tenho um órgão de gestão, um órgão de coordenação e um órgão de fiscalização. Esse órgão de fiscalização ele que é responsável em cada empresa, seja uma empresa pequena ou seja uma empresa grande. Normalmente, as empresas grandes, não é que elas sejam mais cobradas, mas elas têm um contato maior com as delegacias regionais do trabalho, no sentido que eu tenho um número maior de funcionários trabalhando. Então, se eu tenho uma empresa com 10 funcionários e uma empresa com 10 mil funcionários, olha, eu tenho mais funcionários expostos a determinados riscos, a um risco de acidente, de um evento não desejado. Então, é por isso que a gente tem uma fiscalização, às vezes, um pouco mais apurada em empresas maiores, porque elas têm várias atividades. Olha, se eu tenho 10 pessoas trabalhando em 10 atividades diferentes, distintas, por exemplo, agora se eu tenho 10 mil pessoas trabalhando em uma empresa muito grande, ou então, às vezes, em setores diferentes, mas eu tenho atividades. Será várias atividades distintas, atividades de solda, atividades com eletricidade, atividades de manutenção. Então, tem pessoas expostas a diferentes tipos de riscos, a diferentes fontes geradoras, mas eu tenho um número maior de pessoas
número de pessoas expostas. É por isso que há uma necessidade maior de fiscalização. Então, a hierarquia: Ministério do Trabalho, Secretaria de Saúde e Segurança do Trabalho e Delegacia Regional do Trabalho. As delegacias são regionais e vai atuar, né, basicamente num polo um pouco mais restrito, mas vai responder a Secretaria, que vai responder ao Ministério do Trabalho. Com essa fiscalização toda, faz-se necessário das empresas cumprirem os requisitos legais, porque uma hora ela vai ser fiscalizada, ela pode ser penalizada, pode ser multada, ou até fechada por conta de não cumprir um requisito legal ou vários requisitos legais, né? Então, quando eu falo de cumprir esses requisitos legais, quando eu falo de cumprimento das NRs, eu estou falando de cumprir os requisitos e também de inserir as medidas de controle, de fazer toda uma avaliação. Mais à frente, a gente vai entender que existe um laudo da segurança do trabalho, que ele vai documentar, vai ser um documento físico, mas também todas as ações daquele documento físico vai ter que ser implantadas e executadas de fato no ambiente de trabalho. Então, essas ações são documentadas e são impostas, são inseridas no ambiente de trabalho, porque as empresas são cobradas. Eu tenho laudos como o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, que é em relação à NR9, que as empresas têm que cumprir. Tem que cumprir não só porque é um requisito legal, mas também para amparo à saúde e à segurança do trabalhador. Nessa aula a gente ainda precisa entender qual a diferença de um risco e de um perigo. Quem não tem um conhecimento muito técnico, o primeiro contato acha que risco e perigo é a mesma coisa. Mas a gente muito escuta, muito busca, às vezes, identificar, colocar elementos físicos para poder diferenciar um ou outro. A gente tem um exemplo muito famoso em relação ao que seria um perigo: a propriedade capaz de gerar o dano. Por exemplo, se você for imaginar um leão solto, ora, ele é um perigo, ele é uma propriedade capaz de gerar um dano, né? Um leão, um animal silvestre solto, um animal peçonhento, ele tem a possibilidade de fazer uma lesão, né? De atingir uma pessoa, ele é um perigo. Agora, quando eu falo de risco, ele é diferente, ele não é mais uma propriedade, ele é um potencial. O que seria isso? Esse mesmo leão, ele preso em uma jaula, sem um trinco ou sem cadeado, apenas com a porta fechada, ele é um risco. Não quer dizer que o leão vá sair dali, mas ele tem um potencial, uma possibilidade de sair da jaula e provocar o mesmo dano. Então, o leão fora da jaula, ele é um perigo, uma possibilidade, uma propriedade capaz de gerar dano. Em relação ao risco, não. Ele já tem é um potencial, ele pode vir a gerar dano. Então, o que seria uma medida de controle nessa situação? Nesse exemplo, a medida de controle seria trancar a jaula, né? Então, basicamente é uma atitude simples, mas requer vários outros cuidados. Então, quando a gente fala de segurança, vamos avaliar como nós vamos trancar essa jaula, como será feita essa atividade para que não gere o evento não desejado, que seria o leão fugir e ferir a pessoa que vai trancar a jaula, mas também eu não posso deixar a situação do jeito que está, porque eu tenho aquele potencial de gerar um dano. Então, isso que seria uma medida de controle. Trancar a jaula seria uma medida de controle, mas para fazer essa atividade também deve ter toda uma análise de risco em relação de como executar. Basicamente, essa é a diferença de perigo e de risco. Outra coisa que a gente precisa entender é em relação ao comunicado de acidente do trabalho, a CAT, né? O que seria isso? Também é um requisito legal. E quando você fala de comunicado de acidente do trabalho, de uma forma introdutória, né, de uma forma bem simples de entender, é que mesmo a empresa sendo cobrada, inserindo as medidas de controle,
havendo uma fiscalização, eu tenho órgãos de gestão, órgãos de coordenação, eu tenho órgãos de fiscalização que vai atuar, eu tenho inúmeros programas de segurança e de higiene do trabalho, eu tenho limites de tolerância estabelecidos, mesmo assim os acidentes acontecem. Então, uma vez que um acidente acontece, eu tenho várias medidas que eu tenho que tomar. Então, o que seria uma dessas medidas, né? Quando eu falo da Caixa, desse comunicado, também é uma determinação legal e essa empresa precisa fazer um comunicado de acidente do trabalho junto aos órgãos competentes. Ora, eu vou fazer todo um comunicado, onde eu tenho uns 6 vias de um formulário que essas 6 vias são idênticas, mas tem a destinação, sendo a Delegacia Regional do Trabalho, fica com uma via, o SUS, o sindicato, o empregador, o empregado e o INSS, ok? Então, eu tenho 6 vias de um documento, que esse documento vai ser emitido no prazo de 24 horas, quando ocorreu esse acidente, esse evento não desejado. Então, basicamente, o que a gente precisa entender na aula de hoje é que há uma diferença entre perigo e risco. Continuo tendo os requisitos legais, mas se eu tenho os requisitos legais, eu tenho NRs de 1 a 36 que devem ser cumpridos de acordo com a atividade da empresa. Existem órgãos de fiscalização, existem órgãos de coordenação e existe um órgão de gerenciamento, um órgão de gestão. Essa diferença é muito importante para poder entender quem de fato vai auditar. E quais são as penalidades legais em relação a isso? Eu vou ser fiscalizado. O que pode acontecer? Pode acontecer uma multa ou até mesmo a empresa pode vir a fechar porque não cumpriu os requisitos legais. Quando eu falo de segurança e higiene do trabalho, eu não vou falar apenas de cumprir as leis, mas também de ser bem visto. Então, eu como empresa, eu quero ser bem visto no mercado. Então, será que o meu cliente gostaria de saber que existem inúmeros acidentes e doenças ocupacionais para aquele produto final chegar até a mão dele? Então, vai evoluindo o pensamento de segurança, uma vez que não é mais o homem primitivo, não é mais em relação aos sistemas de trocas, não é mais em relação à revolução industrial e não apenas em relação ao cumprimento dos requisitos legais, mas também uma vontade de ser bem visto em relação ao meu cliente final. E a proteger esse meu trabalhador é o foco maior no caso de saúde e segurança do trabalho. Então, eu queria recomendar para vocês que continuassem lendo a NR15. A NR15 vai nortear muito em relação a condições insalubres. É necessário, nesse momento, que você entenda também em relação às medidas de controle, o que seria uma medida de controle administrativa, uma medida de controle coletivo, uma medida de controle individual. Esse material que vocês têm, o material de apoio, vai te nortear em relação a isso. É muito importante a leitura de todo o material de apoio, ter um contato maciço com todo o material, no sentido de ter um esforço para poder acompanhar o andar, o decorrer dessa matéria. Então, queria desejar para vocês bons estudos.